Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Investidor em Foco no ar para falar das armadilhas na hora de investir. Fica com a gente porque o professor Martim já estará por aqui e vai nos contar tudo sobre isso, como escapar dessas armadilhas. Kleber, você já caiu numa armadilha na hora de investir? Já. Já. Quer contar ou quer esperar o professor? Não, eu quero ouvir o professor para ver se depois eu conto ou não, para não passar muita vergonha, né? Eu tava dando Eu tava pensando também, lendo essas armadilhas e pensando, gente, acho que eu já caí em quase todas. Aproveitando, bom dia, né? Boa tarde, boa noite bom aí nos dia. ouvintes, aos seus ouvintes. Bom dia, Rê. Eu acho bom que dia. A gente... Né, bom professor? Dia, professor. Bem-vindo. Sabe aquela coisa, né? A gente só aprende a andar caindo, né? Mais ou menos assim, algumas pessoas falam, né? Então, acho que ninguém tá imune, né, Rê? Então, a gente acaba caindo, assim, em armadilhas. E algumas, como a gente até comentou na última aula que a gente aprendeu ali com o professor sobre a história do Madoff, algumas são muito bem montadas, né? É quase inevitável cair, né? É verdade. Então, tem aí todo mundo está sujeito, a gente tem que tomar muito cuidado. A aula de hoje é super importante, sem dúvida. Tô com caderninho já para anotar tudo aqui. Eu sou do tempo do caderninho, né, Rê? Então, vamos lá. Quem nunca, né, gente? Bom, vamos lá então. Antes da nossa aula, temos 2 assuntos para falar aqui. Vamos para o mais quente. Saiu o IPCA 15, medindo a inflação de abril. Kleber, antes de você dar o resultado do IPCA 15, qual é a diferença do IPCA mensal, aquele que mede a inflação do mês, e o IPCA 15? É simples, Rê. É a diferença de prazo da coleta de dados, né? O IPCA 15, em relação ao IPCA, tem uma diferença porque o IPCA pega o mês inteiro, fechado, enquanto o IPCA 15 são levados em conta apenas 15 dias para o cálculo e ele acaba dando uma prévia do que deve ser o fechamento do mês do IPCA, né, quando a gente tem ali a inflação oficial medida pelo governo. Boa, e como é que veio hoje o de abril? Então, a gente pode dizer aí que é uma boa notícia, um bom dado, né, pensando aí na inflação que vinha muito pressionada, né, ela desacelerou, ficando até um pouco abaixo do que o mercado esperava. Ela veio com 0,6% em abril. O resultado de março era de 0,93%, né? No acumulado de 12 meses ela vem forte ainda, né? Batendo aí até um recorde desde 2016, que ela não ficava no índice tão alto. Se puxados aí os 12 meses, a gente está falando de 6,17%. Ficando, inclusive, né, nesse sentido, lembrando que o governo não tem teto de inflação, né? Ele tem uma meta ali para ser atingida, ou no caso não ser atingida, né, não superar. Ele superou, que é de 6%, né? Então, quando a gente olha para o índice, a gente vê pelo menos uma indicação de que essa desaceleração, a gente deve ter aí uma acomodação um pouco melhor, como a gente já vinha conversando com os economistas que apresentaram para a gente, que entendiam que a pressão inflacionária ela seria temporária, né? Por todas as questões da economia, por todos os dados que a gente vem acompanhando, né? E até mesmo pela desaceleração de atividade, isso deveria acontecer. E aí agora a gente fica aguardando, né? Depois do dado oficial que vai sair, quando diz oficial, o dado final, né? Porque esse também é um dado oficial, né? E ver quais são os principais fatores ali que vão influenciar nessa redução, né? Por enquanto, o grupo de transportes continua sendo a principal influência, né, dentro do índice. Ele desacelerou também, caiu um pouco em relação ao mês passado, né? A gasolina, que teve alta de 5,49% no mês, acabou sendo o produto com o principal impacto no índice, né? De 0,30 pontos percentuais. Então a gente olha para os principais pilares que já vinham pesando, né, que é combustível, transportes, inclusive alimentos, continuando ali
no topo da lista, e a gente vai acompanhar para ver como que o Banco Central também vai assimilar esses resultados na próxima reunião do Copom dele, né? Muito bem, Kleber, muito obrigada. Bom, nosso segundo assunto, o Nasdaq bateu recorde nessa segunda-feira, o índice S&P chegou bem perto, tem alguns resultados saindo, alguns resultados trimestrais saindo nos Estados Unidos, hoje tem de algumas Big Techs também. Bolsas estão animadas com isso? Como é que começou a semana, Kleber? A gente vê uma euforia muito boa, né, do ponto de vista de melhora em relação aos resultados das companhias, né? Os investidores com níveis de juros muito baixos continuam procurando prêmios e retornos em ativos de maior risco, né? Esse movimento continua, claro que de uma maneira um pouco mais controlada do que foi ali ao longo de 2020, depois de toda a queda que a gente teve. Mas quando a gente olha principalmente para a parte de tecnologia e para as ações de techs que eram tidas como ações que poderiam ter ali, né, resultados um pouco menos interessantes depois, né, da volta das atividades como começaram, a gente vê que não é bem o que vem acontecendo e isso se reflete no mercado, né? Ontem a gente teve, por exemplo, o resultado da Tesla, né, que foi um resultado excepcional para a companhia, né? Ela atingiu o nível recorde tanto de entrega quanto de produção de veículos, né? O número de aumento de receita superou 70% aí do último resultado que eles tinham. Quando a gente olha para o lucro por ação, subiu mais de 300% no primeiro tri. E a gente tem agora resultados do Google, da Cielo, né, e de gigantes como Microsoft saindo hoje, além de General Electric e 3M, que são outras duas grandes empresas que podem sim acabar pesando positivamente aí dentro do mercado, mas todo mundo aguarda, na verdade, o que vai acontecer na reunião do FONC de amanhã, fala do presidente, né, do Banco Central norte-americano e também aquilo que a gente comentou ontem da possibilidade, né, de aumento de impostos que vem aí do governo Joe Biden. Então, o mercado hoje opera com muita cautela, né? A gente teve outros resultados, né, decisões importantes saindo, como o Banco Central do Japão mantendo a taxa de juros, né, como já era de se esperar, mas dando sinais de que vai continuar com possibilidades de novos estímulos, se assim a economia realmente precisar. A Coreia do Sul mostrou um PIB acima também do esperado, então assim a Ásia vem com dados positivos, né, indicadores fortes também. A China mostrou um lucro industrial também acima do esperado, com um número muito forte, mostrando a recuperação da atividade por lá. Mas parece que todas as bolsas mundiais hoje estão ali muito no nível estável, ali sem grandes movimentações, esperando de fato o que vai acontecer amanhã nos Estados Unidos. Boa, vamos aguardar e vamos acompanhar então. A gente trouxe nessa segunda uma agenda bem recheada para a semana, já demos conta de algumas coisas hoje. Amanhã tem mais e agora é a hora da nossa aula com o professor Martim, que vai nos contar as principais armadilhas que podem prejudicar nossos investimentos. No final, eu vou querer saber se o professor e o Kleber já caíram em alguma delas. Tem pegadinha na aula. Mas também vou contar as minhas. Tudo bom, professor? Tá bom. Tudo bem, sim. Tudo bem com vocês também? Tudo bem, graças também, a Deus. Professor. Boa. Bom, muito bem. Professor, esse assunto ele é tão real que tem livro falando disso, né? Tem um livro bem interessante, né? Inclusive, são alguns autores, né? O livro chama Armadilhas de Investimento mesmo, né? O que você deve fazer ou deixar de fazer com seus investimentos. É um livro de 4 autores, o professor Paulo Tenani, da GV, Roberto Sintra, Ernesto Leme, Caio Vilares. Interessante, então, é que essas armadilhas, elas são armadilhas que os próprios autores passaram em algum momento, né? Eles caíram, né? E o livro é super interessante porque ele é dividido em 5 capítulos, cada um para uma dessas armadilhas. Aí o livro começa com uma pequena introdução e depois vem um caso, uma história bem interessante, né? Num ritmo bem fácil de ler. É engraçado que as pessoas que caem nas armadilhas também são nomes que remetem, não são iguais, mas são nomes que remetem a super-heróis, né? Então tem o Stark lá, tem o Parker, o Banner, o Clark, sabe? Tudo isso você vê que é uma mistura, você pegou o nome de super-heróis, chacoalhou e colocou. Também acho que os professores também quiseram falar que os super-heróis, que no caso eles falam até que são coisas pelas quais eles passaram, né? Podem, né? Mesmo os super-heróis
podem estar sujeitos a erros. Acho que tem uma mensagem bacana nessa brincadeira que eles colocam. Eu acho que isso está um pouco subliminar, mas é bem interessante, né? Então, são basicamente 5 erros que eles colocam. Não, eu só ia comentar, professor, que no jargão jornalístico, essas armadilhas que aparecem no dia a dia da profissão, por exemplo, são chamadas de cascas de banana. A gente escorrega e cai. Sim, faz sentido o nome também. Interessante esse nome. Eu acho que é bem isso mesmo. São quase cascas de bananas. São bem interessantes, tá? Alguns deles não são tão óbvios, tá? É importante alguém ter escrito sobre eles, porque muitos deles não são óbvios. É por isso que são armadilhas, né? Acho que a definição de uma armadilha é um pouco isso, né? É isso que eu ia perguntar, professor. Até quais são, né? A gente fica curioso para entender exatamente quando eles citam ali, né? Quais são essas armadilhas? Eu vou citar elas, aí a gente explora um pouco elas, tá? Então, vou citar. A primeira a primeira é a falta de controle no risco operacional, tá? A outra é desconsiderar riscos ocultos, depois sobre conflitos de interesse, depois falta de disciplina de investimentos e depois o risco sem retorno esperado, né? É interessante, são todos eles muito importantes, mas eu particularmente acho que os títulos não são tão esclarecedores, né? Eles despertam mais interesse do que esclarecem exatamente o que vai ser tratado dentro de cada um deles. Se quiser, vamos passando, Kleber. Quer começar a passar por ele? Começamos ou não? Vamos lá, por favor. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, é sobre essa questão da falta de controle do risco operacional. O grande problema do risco operacional é que é um risco que ele é praticamente invisível até que acontece um problema. Então, as pessoas não olham muito para esse tipo de risco, sabe? Então, de que nós estamos falando? Estamos falando de falta de controle, poucas pessoas envolvidas no processo, não tem um processo de que um fez, o outro conferiu, né? Uma falta de autorizações na hierarquia, operações que não são bem registradas, né? No caso, o livro cita um cliente que pediu para efetuar uma compra de um ativo e por falhas de processo o ativo foi vendido, não comprado, né? Então, esse é um problema que de fato você só vê quando acontece, e muitas vezes é grave. Eu me lembro que numa das sessões passadas, acho que na nossa conversa passada, você citou um erro operacional de uma ordem que não foi executada, né? Verdade. Esse é o risco operacional e ele pode levar a erros bastante graves e as pessoas não olham muito bem para ele. Então, certamente o conselho que aparece aqui é você ficar atento nas estruturas onde você está operando, ou seja, em que casas, em que lugares você está operando, para ter certeza de que não ocorrerá alguma coisa nesse sentido, porque isso pode ser bastante grave, tá? E né, você vê como ali é uma armadilha mesmo, é uma coisa para a qual as pessoas não olham, puxa vida, não acontece sempre, certamente, né? Mas quando acontece pode ser alguma coisa bastante grave, né? E tem gente, né, professor, e aí, claro, não é uma crítica, é uma opção que a pessoa faz de delegar toda a operação dos seus investimentos para uma pessoa que faz a assessoria dela na sua carteira e tudo mais. Mas mesmo que o investidor ou a investidora delegue, é importante acompanhar de perto o que está sendo feito de fato e se as movimentações que foram combinadas estão de fato ocorrendo, né? E mesmo que não delegue, às vezes ele pode ser um caso no qual o cliente toma por si só as decisões de forma autônoma, elas precisam ser bem executadas, né? Precisam ser bem executadas no prazo, não podem deixar de ser feitas, não podem ser feitas ao contrário, né? Mandou comprar, vendeu, como o caso do livro, né? E isso depende de fato de ter uma boa estrutura na qual você faz as suas operações, onde você realiza, né, as suas transações e faz os seus investimentos. Boa. Né? O que vem depois, professor? Vamos. É bem interessante. Essa é uma das coisas, eu tenho a impressão de que talvez o título do capítulo não seja o melhor, mas vamos lá. Desconsiderar os riscos ocultos, né? E aqui, basicamente, ele fala sobre o Peter, um cara que ele gosta de selecionar e concentrar seus investimentos apenas em hedge funds, né, alguma coisa como multimercado, né, e ele seleciona em primeiro lugar olhando para trás, né, vendo o desempenho passado, né, e quando você seleciona olhando para trás, você tem um problema, que é um risco que aparece, é que naturalmente você seleciona e olha aqueles que tiveram um resultado bom, e você não sabe exatamente como foi ou como vai reagir um grupo que não teve o resultado bom, e que esse resultado bom pode ser também
em alguns casos gerado pelo próprio acaso, tá? Então, o resultado passado não é o melhor conselheiro na hora de tomar decisões. É importante ver, sim, para ver padrão, para ver risco, para ver diversas coisas, mas uma decisão não deve ser tomada com base em desempenho passado, e principalmente, né, quanto melhor o desempenho passado, parece que maior é a vontade de concentrar em determinado supergestor que ele cita, né? E a gente já sabe que concentrar seus investimentos é algo bastante perigoso. Então, esse capítulo traz também uma importante alusão à diversificação, né? Então, por melhor que seja o resultado passado, por melhor que seja o desempenho histórico de um gestor, você precisa, de qualquer forma, diversificar e evitar uma concentração excessiva. Ele chega a citar ali no livro a personagem aqui que concentrava até 80% em um gestor, quando na verdade a recomendação em hedge funds deveria ser de concentrar no máximo 15%, 20%, dependendo do seu perfil. Então, é algo interessante. Então, eu diria que tem dois ensinamentos, né? Assim, os ensinamentos são cuidado com olhar para trás, e dois, cuidado com concentrar por olhar para trás, né? Acho que são essas dois grandes pontos que ele traz nesse capítulo. O professor, e uma coisa que a gente sempre vê como armadilhas, às vezes, né? Não sei se armadilha é a expressão para isso, né? Mas que é muito discutida é a questão de conflito de interesse, né? Eles citam isso também, né? Sim, tem um capítulo, exatamente, é o terceiro, a questão de tomar cuidado com conflitos de interesse, e está muito ligado à forma aqui da remuneração, né, de quem presta assessoria, né, de quem faz a gestão dos recursos, né. Esse foi um tema que a gente tratou muito no ano passado, né, sobre você ter certeza de que a remuneração de quem presta a sua assessoria não entrará num conflito, não te levará a assumir riscos demais, não te levará a comprar ou investir em produtos que são muito caros, que portanto tem um retorno esperado um tanto menor. Então, a questão do conflito de interesses é muito importante, porque pode levar a problemas tanto de risco como de rentabilidade, tá? Então, é importante ficar atento a isso. Aqui, por exemplo, é bem interessante, né? Quer dizer, os modelos de remuneração que a gente tem aqui dentro do Itaú Personalité são voltados exatamente para tentar evitar esse tipo de conflitos de interesse, né, Kleber? Boa, professor, boa. Bom, depois disso, eles, né, são 4 autores, eles falam da falta de disciplina de investimento. É uma armadilha ou é talvez uma situação que pode fazer a pessoa deixar de ganhar? Então, isso é interessante. E também a disciplina de investimentos. Quando eu penso em disciplina de investimentos, eu penso em outra coisa, tá? Em, eventualmente, controle do orçamento pessoal e ir guardando dinheiro ao longo do tempo, né? O que ele fala para mim aqui, no meu entender, é um capítulo muito maior sobre visão de longo prazo e evitar os ruídos de curto prazo, né? O que ele chama, né, que o mercado está sujeito a máquinas de rumor, ele cita dessa forma, né? Que quer dizer isso? É que há ruídos de curto prazo que podem afetar teu resultado num horizonte de tempo maior, né? Tem uma frase aí, né, que as árvores não deixam ver a floresta, acho que você já ouviu essa frase, ela é interessante, porque às vezes quem fica olhando muito perto não vê o todo. E às vezes tá lá na frente. Aparece alguma notícia, aparece um rumor e a pessoa se desfaz das suas posições e não obtém os ganhos de longo prazo que seriam super importantes, ou por outro lado, acontece o contrário, por causa de rumor, por causa de efeitos de curto prazo, a pessoa acaba entrando em um determinado ativo, né? Então, essa questão de focar no curto prazo, tomar decisões baseadas no curto prazo é perigosa. Temos que olhar mais num horizonte de longo prazo, porque isso certamente traz melhores resultados, né? E não é fácil isso que é importante, tá? Não é fácil olhar apenas pro longo prazo, né? O curto prazo mexe com as nossas emoções, a gente sabe que existe toda essa questão, né? Existem efeitos muito mapeados, como, por exemplo, o efeito de exposição, né? De que a gente realiza cedo demais, por exemplo, os lucros, e a gente deixa as perdas crescerem ao longo do tempo. Devia ser ao contrário, né? A gente deveria tentar sair de posições perdedoras de uma forma um pouco mais rápida e deixar os ganhos
crescerem ao longo do tempo. Então, isso se chama efeito de exposição. Tem muito artigo científico de finanças comportamentais abordando essa questão. Então, visão de longo prazo. A gente fala muito de visão de longo prazo, né? Muito de longo prazo. A gente cita sempre aquelas frases do Warren Buffett de que o mercado é uma enorme fonte de transferência de riqueza dos apressados para os pacientes, né? Essa frase acho que nós falamos muitíssimo, principalmente Sim. no auge da pandemia no ano passado, né? E certamente quem seguiu isso, né? Que não se deixou levar por essa tensão naquele momento de mercado, né? Com os mercados caindo, circuit breaker acontecendo dia sim, dia não, certamente conseguiu passar bem por um momento extremamente difícil de mercado. Muitos conseguiram, inclusive, aproveitar importantes oportunidades. Acho que esse é o quarto aí. Vamos para o último? Boa. Vamos lá, professor. Para o último. O último é sobre a armadilha de risco sem retorno esperado. Para mim, ela é um conceito um pouquinho mais difícil, tá? Tem a ver com a teoria moderna de finanças, uma teoria de finanças, né, que falam que o risco de concentração, se você não diversifica, portanto, se você assume riscos específicos de uma determinada ação, não existem prêmios de longo prazo que remuneram o teu investimento no longo prazo. O retorno esperado de longo prazo, ele acontece em carteiras diversificadas, né? Então, essa questão de risco sem retorno esperado, que é o título da armadilha, está muito ligada à questão de que a diversificação é, de fato, não apenas uma forma de reduzir riscos, mas é uma forma de obter riscos de uma forma extremamente eficiente. Ou seja, a gente cita também aquela frase, né, que a gente criou por aqui, que é que a diversificação é o jeito mais inteligente de assumir riscos. O que quer dizer isso? Que a diversificação faz com que os riscos tenham retornos esperados. E se eu concentro meus investimentos, portanto, eu investo de uma forma não diversificada, eu fico basicamente sem saber qual é o retorno esperado que eu terei, ou seja, se haverá um retorno esperado nos ativos. Eu acho que esse conceito é um pouco mais difícil de obter, tá? É um conceito, no meu entender, é um conceito bastante técnico de investimentos, que exige até uma demonstração um pouco mais matemática, tá? Mas de qualquer jeito, acho que o ensinamento fica, que é a questão de ter uma carteira diversificada, porque a diversificação é um jeito inteligente de assumir riscos. Muito bom. E, professor, você entende que tem alguma mais comum que as pessoas caem com mais facilidade, ou tem alguma dessas armadilhas que é mais arriscada que as outras? Eu acho que tem duas que são mais comuns. Uma é a segunda, né, que é essa questão daquele que ele chama de riscos ocultos, mas que, no meu entender, está ligado a olhar para trás e não diversificar, né? Tá. E a outra, no meu entender, que é a quarta, que é a que ele chama da disciplina de investimentos, que, no meu entender, é deixar-se levar pelo ruído de curto prazo. Sabe? O ruído de curto prazo faz com que a gente não obtenha grandes retornos no longo prazo. Isso pode ser para o bem ou para o mal, tá? Né? Sei lá, até, por exemplo, em ativos que têm apresentado desempenho muito bom, como as criptomoedas. Tem muita gente que viu resultados bons no curto prazo, cara, ganhou e já saiu, já se arrepende por não ter ficado 2 anos no ativo. Ou pessoas que investiram em algum criptoativo, por exemplo, viram alguma oscilação no curto prazo por causa de alguma notícia, se desfizeram com perdas de um ativo que valorizou muito, né? Então, acho que essas duas aí são as principais, são as mais frequentes. Essa questão da falta de disciplina de investimentos, né? Leia-se visão de longo prazo, e a outra questão desses riscos ocultos, no meu entender, de olhar muito para trás e de não diversificar. Agora vamos para a hora da verdade. Eu já caí nas duas. Em algum momento, principalmente quando eu comecei a experimentar investir, eu caí nessas duas mais comuns, com toda certeza. Quero saber de vocês. Tá. Não vale Deixa mentir. eu começar aqui, então, vai. Vai lá, professor. A primeira, mais frequente, essa de olhar para trás, eu caí algumas vezes, principalmente no início da carreira, alguns anos atrás. Tá? Então, olhava demais para a rentabilidade passada na hora de investir, concentrava, não entendia muito bem todos os enormes benefícios da diversificação. Um outro que, às vezes, eu cometo com um pouco mais de frequência, ainda hoje, é essa questão do horizonte um pouco mais curto. Tá? Em alguns ativos, quer dizer, acho que a minha carteira, no geral, ela é super voltada para o longo prazo, mas, de alguma forma,
em alguns momentos eu tive alguns investimentos, mais com pequenas parcelas dos meus ativos que eu fiquei olhando e muito preocupado no curto prazo, né? Então, não foi, obviamente, nada que machucou, nenhuma coisa desse tipo, mas esteve, digamos assim, mais voltada a realizar ganhos cedo demais, né, do que outra coisa, né? Então, sei lá, investi em alguma coisa, aumentei a exposição em bolsa em um determinado momento, tal, e aí, sei lá, já subi um pouco, realizei um tanto, e depois me arrependi de ter realizado cedo demais, né? E um pouco estava voltado, sim, a essa questão de ter priorizado o momento, a notícia do dia, menos do que uma estratégia de longo prazo, né, que procura de fato valer-se, né, e incorporar esses prêmios de risco. E agora eu quero ouvir do Kleber. Ah, professor, eu tenho na verdade quase que uma receita pronta aí para cair em armadilha, né? Mas eu no determinado momento, que nem você falou, começo de carreira, querendo aprender, né? Não de carreira, né? Mas começando a mexer com investimentos, desconsiderar risco oculto é algo assim que eu caí bonito, né? Tipo, a gente olha a casca, né? Olha o que está sendo apresentado ali, vê aquela figura bonita, né? Aquela possibilidade ou de ganho rápido ou de um ganho relativamente tranquilo, garantido, e você não olha o que está por trás daquilo. Cair bonito, né? E a falta de disciplina na minha opinião, talvez o maior problema de todos, porque não sei se você concorda, professor, ela leva a cair em todas as outras armadilhas, né? Se você não tiver disciplina, você fica mais sujeito a cair nas demais. E aí é uma reação em cadeia. Então, já tive tombos lá no início que até me levaram a me apaixonar por esse mercado. Falei, tem algo bom aqui atrás, só tenho que aprender o que é. Lá nos meus áureos 18, 19 anos de idade, falei, agora está na hora de estudar. Acho que é bem isso mesmo, bem legal. Por aí mesmo. Tá vendo? Os super-heróis também erram, né? E seguinte, Kleber... Vendo aqui que o professor Martim, o nosso professor, já caiu, eu me sinto até mais tranquila de ter caído em algumas. A gente pode também, né? Né? Quem nunca, né, meninos? Quem nunca? Vendo? Exatamente. É isso mesmo. Muito bem, bom, acho gente. Que é por aí. Muito bom. Vamos fugir das armadilhas e das cascas de banana. Obrigada, hein, professor? Adorei a aula. Muito legal, obrigado aqui. Vocês sabem que, já falei algumas vezes, as terças-feiras são o meu dia favorito, exatamente por ter esse podcast. Um abraço para você, Renata, e outro para você. Obrigado, professor. Valeu. Valeu, professor. A gente também adora. Até a semana que vem. Kleber, a gente se encontra nessa quarta para falar mais um pouco de cenário, já que a agenda da semana tá lotada. Tá lotado e amanhã vai ser quase que uma super quarta, pelo menos no mercado internacional aí, com muita coisa acontecendo. E semana que vem tem Copom, então já o investidor vai se preparando e que tem muita coisa aí nos próximos dias. Verdade. Até lá, então. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. A gente quer vocês aqui no próximo, então cuidem-se até lá, porque estaremos esperando vocês nessa quarta-feira para falar um pouco mais dessa agenda recheada da semana. Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.